Eu sou Gabriela Guilhes, sou jornalista e quadrinista, e eu comecei a me interessar por quadrinhos porque eu desenho desde criança e aí fui passando por algumas técnicas até chegar nas aulas de quadrinhos e fiquei, caramba, que legal, reproduzi umas páginas do Batman e tal, mas eu nunca tinha pensado em seguir isso como profissão. Eu sempre quis ser jornalista, desde criancinha. A Glória Maria me influenciou muito, eu vi o programa da Glória, ela viajando para tudo que era canto. Caramba, é isso que eu quero fazer. E aí foi na faculdade, na metade, mais ou menos, da graduação de jornalismo, que eu fui escrever um artigo, e aí fui pesquisar algum tema que me interessasse, e comecei a pensar, caramba, será que tem alguma coisa de ilustração, narrativa? E aí encontrei o trabalho do Joe Sacco, e comecei a me interessar bastante por isso. Eu fiquei, caramba, dá para fazer um negócio legal daí. Mas eu só realmente pesquisava, eu nunca tinha feito nada de reportagem em quadrinhos. Aí eu comecei a estagiar no Sesc Paraíba, em 2018, na assessoria de comunicação. E quando você estagia no Sesc, você tem que fazer um projeto de conclusão de estágio. E geralmente esse projeto ele vai para ser selecionado para o Departamento Nacional, no Rio de Janeiro. Eles fazem toda uma seleção dos projetos de todos os estagiários, de todos os setores, e aí 2 projetos de cada estado vão para o Rio. E foi nisso que eu pensei, é uma boa oportunidade para tentar colocar em prática isso que eu venho estudando. E a ideia era justamente não fazer uma propaganda da instituição, porque a gente precisa parar de falar o que a instituição faz para começar a falar para quem se faz. E a intenção do quadrinho é justamente essa. O nome é Quatro Cantos de um Todo, e ele conta a história de 4 pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo Sesc lá na Paraíba, e são de diversas cidades, tem de Bahia, de Santa Rita e da capital também. O negócio era justamente esse, contar a história de vida delas por elas. A instituição ela fica lá no fundo, tanto é que os relatos do quadrinho quase não citam o Sesc mesmo, mas você vê que ele está presente. E são áreas da saúde, serviço social com idosos. Então, é tudo isso sobre como ações sociais podem transformar a vida das pessoas. E a ideia do quadrinho é essa e tem muito a ver com o jornalismo humanizado, que é uma vertente que eu admiro muito e que eu busco sempre seguir. E o lançamento desse quadrinho foi em novembro de 2018, lá no Rio de Janeiro, e depois no finalzinho de novembro foi em João Pessoa, no Sesc Cabo Branco. E nisso eu também já estava fazendo a minha pesquisa para o TCC. Eu sabia que eu queria fazer um quadrinho reportagem também e estava buscando os temas, e foi com toda aquela questão da reforma da Previdência, que estavam estudando isso e tudo mais. E eu queria fazer algo nisso, e foi também muito influenciado pela história da minha avó, o meu TCC. Ela era agricultora no interior do Paraná, ela criou todos os filhos na roça, e ela contando essas histórias me deu muita vontade de fazer algo que contasse a história dessas agricultoras também. E aí surgiu a ideia do Filhas do Campo, um retrato em quadrinhos de agricultoras assentadas na Paraíba, que foi o primeiro quadrinho-reportagem apresentado como TCC no curso de jornalismo da UFPB. E aí ele é um quadrinho-reportagem de 10 páginas, foram 3 agricultoras entrevistadas e mais 2 agricultoras que trabalham na FETAG, que é a Federação de Trabalhadores na Agricultura da Paraíba. E era justamente isso, para fazer não só um retrato das mulheres do campo, mas também como toda essa questão da convivência no roçado transforma a vida delas, como tudo isso é realmente parte de toda a construção. Elas nascem lá, elas tiram sustento de lá, elas criam a família lá. Então, foi uma coisa que eu queria deixar bem nítido e, mais uma vez, sempre focando na história da personagem contada pela personagem. Tem poucos trechos de narração. Eu queria realmente que elas fossem as protagonistas. Nesse meio termo, também surgiu o projeto São Francisco, que foi uma ideia que eu e o João Veloso, que é o fotojornalista que está comigo nesse projeto, tivemos uns 2 anos atrás. Ele estava lá em casa e fez, seria massa se a gente fizesse uma reportagem sobre a transposição. Aí eu, seria,
um projeto bem para frente e tal, porque eu já estava desenhando na época e ele já fotografava, e a gente já tinha feito reportagem juntos, mas com texto meu e foto dele, nunca tinha misturado desenho e fotografia. E aí, ano passado, a gente sentou e fez, vamos tocar esse projeto de verdade? E aí a gente fez o planejamento, de orçamento, de viagem, de tudo. E entre o lançamento do Quatro Cantos de um Todo e a apresentação do Filhas do Campo, a gente fez a viagem para as cidades do eixo leste da transposição do São Francisco, que pega Pernambuco todinho e Monteiro, na Paraíba. E o livro-reportagem ele trata basicamente de 3 temas: água, seca e as obras. E nisso a gente ia entrevistando pescadores, agricultores do sindicato, até mesmo da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que faz parte dessa história, a CHESF, Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o responsável pelas obras. Então, a gente foi entrando em contato com as instituições e com as pessoas que moram nesses locais para fazer um livro-reportagem, um quadrinho fotografia, que é o projeto que eu estou trabalhando atualmente. O meu processo de criação ele é muito baseado em registro da entrevista, tanto foto quanto vídeo, porque como eu estou fazendo um trabalho jornalístico, eu tento ser o mais fiel possível com a cena que estava acontecendo. Então, quando dá para filmar as entrevistas, é ótimo, porque aí a gente consegue pegar trejeitos assim da mão da pessoa e tudo, que é muito legal de colocar em planos fechados no quadrinho depois, tipo, só a mãozinha, só uns tiques que a pessoa tem fazendo. E aí, quando não dá, tira por foto mesmo e vai se virando com essa referência. Mas, nesse caso do São Francisco, a gente não tinha... A gente sabia os lugares que a gente ia e qual tema, quais as pautas a gente queria abordar nos lugares, mas a gente não tinha uma pessoa específica. Era muito de conversa. Então, a gente chegava lá na beira do rio, tinha um pescador que estava descarregando fruta. E aí a gente começava a conversar com ele, e ele tinha uma história que condizia muito com o que a gente queria tratar. Então, a gente subiu no barco, ele levou a gente para passear pelo rio e foi contando a história de vida dele lá. E foi muito assim, o livro todo, eles são de encontros que a gente teve, de conversas que a gente chegava numa feira e conversava com o pessoal, eles indicavam alguém que podia dar essa entrevista e tudo. Foi muito, realmente, num tom de estamos descobrindo e vamos ver quais as histórias a gente vai achar aqui. E aí, a questão mais técnica mesmo, eu sigo uma linha que é... Eu vou transcrever a entrevista depois de pronta, vou dar uma analisada no que eu tenho de material para referência visual, aí vou montar o roteiro com base nisso. Depois thumbnail, storyboard, arte final, eu faço tudo preto e branco, nanquim, e no computador eu só dou uma mexida nos níveis mesmo, tons de cinza, e é isso, bem tradicionalzinho. No início, quando eu comecei a estudar jornalismo em quadrinhos, ele era assim, minha maior referência. E aí depois eu fui pesquisando mais e fui encontrando mais gente. Eu fui ler A Sombra das Torres Ausentes, do Art Spiegelman, e esse quadrinho mudou a minha vida, porque, para mim, é aquele quadrinho simplesmente sem defeito. É um material incrível em termos de jornalismo, em termos de arte, e é um negócio enorme, né? Um quadrinho, umas pranchetas assim grossas. Nossa, é muito... E você lê ele assim, na horizontal, vai puxando como se fosse jornal. É incrível. E ali foi... Na verdade, não foi nem tanto em Palestina, mas foi com esse livro que eu fiquei... Nossa, preciso fazer um negócio assim. Mas o Joe Sacco, eu acho que tem toda a questão dele ter marcado, né, o jornalismo em quadrinhos, dele ter realmente... Ele mostrou que é possível fazer isso e houve mais aceitação do público depois da obra dele. Então, ele é um marco importantíssimo. E ele realmente se coloca nas reportagens, que já é uma coisa que eu não gosto muito para o meu material. Eu gosto muito de deixar focado só na história da pessoa mesmo. Mas, assim, eu acho que o que mais me chama a atenção nele é a questão dos temas que ele aborda, porque é muito isso que eu procuro fazer também, você dá voz para as pessoas que precisam disso. Falar assim, dar voz é como se a gente tivesse isso e abrisse esse espaço para as pessoas, mas o que eu quero dizer é assim, comunicar. Dar uma forma para que essas pessoas contem as histórias delas e que elas marquem, eu estive aqui, eu passei por isso, e isso é importante ser comunicado.
Então, os temas que ele aborda, para mim, são o principal. Eu posto muito do meu trabalho, tanto no Instagram quanto no Twitter. Os dois são @Fengler, com 2 Gs. E meu contato profissional é Gabriela Gullich, GULLICH, @gmail.com. E os trabalhos, o Quatro Cantos de um Todo, ele foi uma remessa do SESC no ano passado, que foi distribuição gratuita da instituição, e agora acabou, infelizmente. E o Filhas do Campo vai ser publicado na Café Espacial, agora do 2º semestre de 2019. E o resto dos trabalhos em redes sociais eu vou sempre atualizando. O Projeto São Francisco, ele vai ser publicado através de financiamento coletivo. Nós vamos lançar a campanha do Catarse no início de setembro, e as recompensas vão ter, como é um livro de fotografia e desenho, então vai ter print de foto, vai ter postal, vai ter print de desenho, marcador de página, adesivo, páginas originais do livro também. Então, vai ter bastante coisa legal, e a gente pretende, através desse financiamento, conseguir colocar esse projeto impresso, sair distribuindo, contando essas histórias. Me deem dinheiro. Fala pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do canal. Então, gente, eu queria falar mais uma vez aqui sobre a campanha de financiamento coletivo do Papuzini, que é lá no Apoia-se, apoia.se/Papuzini, o link vai estar aqui embaixo na descrição. É a campanha que mantém o Papuzini. Lá você pode contribuir mensalmente com qualquer valor que você queira para poder ajudar o Papuzini a continuar existindo. Hoje o canal depende exclusivamente de você que está assistindo, você que gosta, você que comenta, você que curte essa variedade de conteúdos sobre quadrinhos que eu produzo aqui no Papuzini. Então vai lá, dá uma olhada e contribua com o valor que você puder. Hoje em dia já tem cerca de entre 40 e 44 apoiadores, que são essenciais para que o Papuzini continue existindo até hoje, de verdade. Muito obrigado a vocês que já são apoiadores do canal. Então é isso, vai lá dar uma olhada, o link tá aqui embaixo, beleza? Conto com a contribuição de vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu e até a próxima.